Investidores, Bitcoin sendo cotado a 16.970 dólares no momento em que eu inicio a atualização da nossa análise. O BTC que ontem fez o cruzamento para cima da média móvel de 20. Bitcoin ontem teve uma valorização de 4,39%. Hoje chegou a fazer uma máxima aqui na casa dos 19.324 dólares, mas por enquanto ensaiando aqui uma correção, né, desse movimento de impulso que tirou o Bitcoin aqui dessa margem próxima dos 16 mil dólares, né? O Bitcoin aqui nos últimos dias chegou a obter uma valorização de 8,27% em apenas 2 dias e 20 horas, né? E agora ele está ensaiando aqui um movimento corretivo, certo? Importante para o BTC nesse momento, observando aqui o 4 horas, esse time frame um pouco mais curto, seria não perder essa região aqui, ó, entre 16.500, posso colocar entre 16.500 e 16.700, né? A gente tem aqui um potencial suporte dentro dessa região, então em um viés de curtíssimo prazo, em que o Bitcoin dê sequência nesse movimento corretivo, seria importante ele não perder esses 16.500 dólares e se segurar dentro desse retângulo amarelo aqui, certo? Deixa eu só tirar essas ilustrações, vou voltar aqui para um time frame diário, né? E colocar para vocês o seguinte, investidores, esse movimento para cima que o Bitcoin vem fazendo, que tirou ele daquela mínima lá dos 15.500 e levou ele até essa máxima que ele conseguiu obter no dia de hoje, é um movimento que a gente já tinha mapeado aqui, né? Muito em função da agressividade desse movimento de impulso de baixa, que foi o crash da FTX, né? Então a gente já imaginava que o Bitcoin poderia, de fato, realizar um movimento para cima para corrigir a queda, né? E aí a gente tinha colocado aqui no canal uma expectativa de ver o Bitcoin buscando um nível próximo lá dos 18 mil dólares, né? Entre 18 e 19 mil dólares. E nesse momento eu acredito que esse é o nível chave para o Bitcoin. Eu quero até mostrar aqui um detalhe para vocês. Eu acredito que é muito importante que o Bitcoin faça o rompimento para cima desse candle aqui, ó. Tá vendo esse candle grandão aqui, ó? Esse candle forte que o Bitcoin deixou, isso aqui foi dia 9 de novembro, certo? A gente precisa que o Bitcoin supere a máxima desse candle, que na verdade foi a abertura dele, né, lá na casa dos 18.500, e se consolide acima desse nível, tá? Pra gente ter uma expectativa de poder olhar um pouco mais para cima do Bitcoin. Vou até fazer uma marcação na máxima desse candle aqui, que no caso foi a abertura, e mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente tem um candle com esse formato, um candle de força, um Marubozu como esse aqui, é importante que a gente faça o rompimento da máxima desse candle e se consolide acima. A gente pode ver que nas últimas semanas aí, o Bitcoin não tem conseguido se projetar para cima desses níveis dos candles Marubozu, tá vendo? A gente tem mais um exemplo aqui de um candle de força, um candle de baixa, que acabou proporcionando a continuidade do movimento para o BTC, né? Ó, a gente viu que ele chegou a fazer uma máxima nesse nível aqui, mas ele não chegou a se aproximar da abertura desse Marubozu, né? Ó, a gente tem aqui, ó, mais um outro Marubozu aqui, tá vendo? Ó, mais um aqui, ó. Vou até sinalizar ele para vocês verem que, assim, é importante que a gente supere o nível de abertura desse candle aqui, certo? Ó, esse candle aqui que eu sinalizei para vocês, tá? E esse candle ele tá aqui nos 18.500, ó. A gente pode observar que quando a gente tem um candle desse tipo, com essa configuração, a gente só consegue se animar e olhar um pouco mais para cima quando a gente vê o mercado rompendo a máxima de abertura desse candle, ó. A gente consegue ver, ó, mais um candle com essa configuração aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, quando a gente tem um candle desse tipo, um candle de força como esse, é importante a gente sempre fazer a marcação, né, da abertura e do fechamento desses candles, porque geralmente o mercado costuma ficar preso dentro desses níveis aí, e ele costuma andar um pouco mais quando ele consegue, nesse caso, sendo um candle vendedor, quando ele consegue se projetar para cima do nível do candle, né? A gente consegue até observar uma espécie de escadinha aqui, ó, tá vendo? Esses candles de força vendedores vão sendo deixados e aí o BTC não consegue nem se aproximar da abertura, né? Do preço de abertura desses candles, ó. A gente vai formando uma escadinha que por enquanto trouxe o Bitcoin aí para esse estágio atual. Então, a gente olha para esse nível dos 18.500, que é a abertura desse candle de força que ele deixou aqui no dia 9 de novembro, com bastante atenção, né? E a gente ficaria um pouco mais otimista com o Bitcoin quando a gente vê se ele rompendo aí esses níveis
Eu vou colocar aqui para vocês, investidores, 19 mil, tá? Ó, a gente consegue ver até que o ponto de controle aqui do nosso indicador de volume por faixa de preço está aqui nos 19.100, né? Então a gente precisa ver o Bitcoin se projetar para cima desse candle aqui e se consolidar acima dos 19.100 dólares, né? E aqui a gente já tinha também mapeado que aqui o Bitcoin vai ter uma resistência bem importante, né? O nível de resistência mais forte para o BTC que ele pode encontrar na movimentação dos próximos dias está dentro dessa margem aqui, certo? Entre 18.500 e 19.100 dólares. Então a gente tem que ficar atento aí com essa movimentação, tá? E eu não estou fazendo aqui uma análise exatamente bearish, né? Porque eu acredito que o BTC pode se projetar para testar esse retângulo amarelo, mas eu também não estou assim muito otimista, tá, investidores? Eu só vou ficar otimista realmente com um movimento que pode ser um pouco mais alongado, de repente da gente ver o Bitcoin vindo testar esses topos aqui, ó. A gente tem um topo em 21.600, depois a gente tem um outro topo em 22.700, depois a gente tem um topo lá em 25. Eu acredito que eu só vou ficar um pouco mais otimista e acredito na continuidade do movimento quando ele se projetar para cima desse retângulo amarelo aqui, para cima dessa zona de resistência, a gente consegue até estender um pouco mais, tá vendo aqui, ó? Então a gente sabe que aqui pode ser que o Bitcoin encontre aí uma certa dificuldade e a gente não vai se empolgar enquanto a gente não vê o BTC se livrando aí dessa barreira que ele tem, então, dentro dessa faixa de preço que a gente identificou aqui. E é claro que, assim, a continuidade desse movimento, ela pode acontecer em um cenário onde a gente não tenha uma nova quebradeira aí no mercado cripto, com novas instituições centralizadas anunciando insolvência, e isso leva essas instituições a liquidarem as suas posições no seu portfólio de criptomoedas, derrubando o preço das criptos. Então, a gente está mapeando aí um teste aqui na faixa entre 18.500 e 19 em um cenário de estabilidade para o mercado, tá? E esse seria, é claro, um movimento contra a tendência, certo? A tendência aqui é de baixa. A gente vê que os topos e fundos, eles são descendentes, tá? E a gente vai acreditar nessa tendência até que ela dê sinais claros de reversão. Nesse momento, um sinal que seria muito importante aqui de fôlego para o Bitcoin e, de repente, uma inversão dessa tendência de queda para uma tendência lateral, investidores, seria um rompimento do topo dos 25 mil, tá? Eu tinha colocado para vocês em análises anteriores, há semanas, meses atrás, que eu entendia essa região aqui dos 30 mil como uma região chave para a gente começar a ver uma reversão de tendência de baixa para uma tendência lateral, mas com as quedas, o mercado vai se movimentando, nesse caso aqui se movimentou para baixo, esse range ele vai também se atualizando, e nesse momento eu considero bem chave essa região aqui dos 25 mil dólares, se de repente o Bitcoin ganha força e busca esses 25 mil, a gente poderia acreditar que essa mínima dos 15.500 foi de fato a mínima do ciclo corretivo. Mas enquanto o Bitcoin estiver dentro dessa zona de confusão aqui, a gente ainda fica atento e a gente sabe da possibilidade real que o Bitcoin tem ainda de renovar as mínimas desse ciclo corretivo. A gente também fica muito atento aqui no BTC em função da correlação com o mercado tradicional, tá? Vou mostrar aqui para vocês um indicador que sinaliza para a gente como está a nossa correlação com o mercado tradicional. A gente está sempre acompanhando aqui esse chart e a gente vê aqui que nós atingimos aqui um nível de descorrelação inédito aqui nos últimos tempos aí, né, do Bitcoin com o S&P, o principal índice das ações americano, o principal índice da bolsa americana. Só que essa descorrelação veio em um momento que a gente teve um crash específico do mercado cripto, o crash da FTX. Então, com isso, o mercado de ações americana se projetou para cima e o Bitcoin e as criptomoedas se projetaram para baixo. Então, o que eu estou entendendo aqui? Que a gente está vivendo um momento em que a gente pode ver essa correlação voltando a subir, entendeu? Voltando a aumentar. A gente pode ver, então, o mercado de criptomoedas voltando a estar mais correlacionado com o mercado de ações, é claro, em um cenário que o mercado cripto não colapse de novo com novas falências e novas insolvências de instituições CeFi, certo? Por esse motivo, a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico do S&P, que tem um ponto que me chama bastante atenção, que é o toque do S&P nessa reta de resistência diagonal, tá vendo? O S&P, investidores, vem respeitando religiosamente aqui as nossas projeções.
Você que é investidor exclusivo do mercado cripto, que por suas razões não investe no mercado tradicional, talvez você às vezes nem saiba, mas o mercado tradicional é muito mais fácil de se projetar, cara. Ele respeita muito mais as nossas projeções, é muito mais fácil trabalhar no mercado tradicional. Eu trabalho tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto. E o mercado tradicional, por suas características próprias, ele se mostra muito mais, pelo menos eu, acho muito mais fácil de trabalhar e de projetar. E a gente já vinha aqui no canal sinalizando uma possibilidade do S&P vir fazer um teste nessa reta diagonal aqui, nessa LTB. E o que a gente precisa ver nesse momento, investidores, é como o mercado como o S&P, como o mercado tradicional vai se comportar nesse momento, tá? As nossas projeções sinalizavam um teste nessa região, certo? Um teste nesse nível aqui. O mercado, então, veio como um relógio dentro daquele nível que a gente já esperava, né? Próximo ali dos 4.100 pontos. E agora a gente precisa ver como que o mercado vai se comportar. O que ele vai fazer? Ele vai romper essa LTB aqui e dar continuidade para vir testar esse topo aqui dos 4.319 pontos, ou ele vai voltar a se projetar para baixo. Por isso que esse momento me chama a atenção, tá? Porque se a gente vê essa região oferecendo resistência para o S&P pode voltar a cair, certo? Ele pode voltar a cair e a gente vê aí o Bitcoin também se enfraquecendo. O fato é que nessa semana a gente teve aqui alguns dados econômicos que foram favoráveis à continuidade desse movimento de alta no S&P. Então, o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui não está descartado e o mercado pode encontrar forças então para fazer esse rompimento e vir testar esse outro topinho aqui. Esse topo aqui para o S&P é muito importante, certo? Esse topinho que ele deixou aqui nessa margem dos 4.300 pontos, né? Se de repente ele se projeta para cima desse topo aqui, ele começa a desconfigurar toda essa tendência de baixa aqui, certo? Essa tendência de baixa, ela vai ser desconfigurada caso ele rompa esse topo aqui. Então, vamos ver se o mercado vai ter força para continuar se projetando para cima para testar esse nível aqui, porque isso aqui poderia ser o fôlego que o Bitcoin precisa para, quem sabe, romper aquela barreira que a gente sinalizou lá na análise do Bitcoin. Vamos voltar aqui para a análise do BTC. BTC aqui na nossa tela, então essa é a leitura que a gente faz, investidores. De repente, se o mercado oferecer fôlego, o Bitcoin pode testar então essa barreira que ele vai encontrar aqui entre 18.500 e 19 mil dólares, tá? E se de repente a gente vê o S&P enfraquecendo, a gente pode de novo ver o Bitcoin perdendo força também e quem sabe voltando para retestar essas mínimas aqui do ciclo corretivo. Vamos deixar o mercado andar e aí eu volto a atualizar a análise do BTC aqui no canal nos próximos dias, tá bom? Eu vou agradecer você que ficou aqui comigo até o final do vídeo, vou pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like para fortalecer o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer. E também, você que é novo, cara, se inscreve aí para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Um abração e até o próximo vídeo.